Querido amigo e querida amiga, seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar sobre os 10 mandamentos. Bom, já que falamos muito na aula passada sobre a lei, a graça e tudo mais, então hoje vamos conhecer qual é esta lei que nós falamos, que são os 10 mandamentos. Bom, os 10 mandamentos é a lei moral de Deus. Cada país neste mundo tem suas leis, né? E vai perceber que é interessante que algumas leis dos países só vão se cruzar com aquilo que os 10 mandamentos falam. Por exemplo, em muitos países matar é problema, né? Você vai à cadeia quando você mata. Deus também colocou um mandamento que diz não matarás. Então, hoje vamos estudar sobre os 10 mandamentos para conhecer a lei de Deus. A lei de Deus, primeiramente, é eterno, porque há pessoas que pensam que a lei começou quando foram dados ao povo de Israel no deserto. Não tem nada a ver. Só ali Deus fez questão de imprimir, se usamos a linguagem de hoje, imprimiu, deu uma cópia, escreveu Deus. Mas o povo, antes deste momento, já conhecia os 10 mandamentos. Você vai perguntar, mas como é que podes afirmar? Com muita facilidade. A Bíblia diz que Abraão mentiu, né? A atitude de Abraão foi uma mentira. Pelo menos Abimeleque ali, quando fala, dá nos fazer perceber que Abraão mentiu. Como é que conheceu que mentir era uma coisa errada se não existisse uma lei que diz para não mentir? A Bíblia relata casos de muita gente que mataram, inclusive o Caim, que matou seu irmão Abel. Como é que conheceu que matar é uma coisa errada se não existisse a lei que disse não matarás? Tantas vezes Deus te falou sobre outros deuses, deuses dos amalequitas, não sei o quê. Como é que conhecia que adorar outros deuses era coisa errada se não existisse uma lei? O que acontece é que o povo de Israel, por ficar tanto tempo no deserto, esqueceram-se da vontade do Senhor. Então, o Senhor Deus quis simplesmente devolver à memória aquilo que são as verdades pela qual eles esqueceram. Então, ele lhes recordou os mandamentos. Por esta razão, quando vamos estudar os 10 mandamentos, há de perceber que existe um mandamento que começa com a expressão lembra-te. Quando uma pessoa te disse lembrar de uma coisa, significa que já existia, só que você esqueceu. Porque Deus usou essa expressão lembra-te, significa que era uma coisa que Deus estava a trazer novamente à memória a este povo. Então, os 10 mandamentos são eternos, assim como ele é. Sempre matou foi um problema. Sempre matar foi um problema. Sempre adulterar foi um problema. Sempre levantar falso testemunho foi um problema. Sempre ter muitos deuses foi um problema. Apenas aqui Deus só dá numa forma sistemática e ele escreve em 2 tábuas de pedras. Vamos abrir no Êxodo 31, versículo 12. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel dizendo: Certamente guardareis os meus sábados, porque isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Este mandamento aqui, vamos ver depois nos 10 mandamentos. Deus começa a falar já, por exemplo, do mandamento do sábado, simplesmente como uma ordem. Só que uma coisa interessante que me chamou a atenção nesse capítulo 12 aqui, é que no versículo 18 a Bíblia diz que deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas de testemunha, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Então, Deus é que escreveu, depois entregou a Moisés. E depois, quando ele entrega a Moisés, essas tábuas estavam escritas pelo dedo de Deus. O que quer dizer isso? Deus é que escreveu sozinho, depois entregou a Moisés. Olha, uma parte em que Deus escreveu com sua própria mão na Bíblia são os 10 mandamentos. Moisés só recebeu. Outras partes até ele inspirou, né? Mas aqui foi Deus próprio. Agora, isso deve te fazer você a sair daquela ideia que falam lá, é a lei de Moisés. É verdade, é a lei de Moisés, porque Moisés é que recebeu de Deus e foi dar ao povo. Mas não é a lei de Moisés no sentido de autoridade. Moisés não é ele que pode escrever não matarás, ou não terás outros deuses diante de mim. Moisés nunca foi Deus. Então é a lei mosaica porque Moisés recebeu, mas vem de Deus. E isso aqui é para israelitas? Não, é para toda a humanidade. Você não é israelita. Matares é errado ou não é? Me responde aí mesmo onde você está me acompanhando. Desonrar os teus pais é errado ou não é? Você é israelita? Não é. Então, é lei eterna de Deus. Então, Deus é quem escreveu pelo seu próprio dedo e ele entregou. Agora, vamos conhecer esses 10 mandamentos no capítulo 20 do livro de Êxodo. Bom, é interessante, amados irmãos, que os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra. Sempre pedra na Bíblia representa o sinal da eternidade.
A estátua que Nabucodonosor sonhou no capítulo 2 do livro de Daniel, ele viu uma pedra que bateu nos pés e ergueu-se como uma grande monte que ficou eternamente. Então, é o símbolo da eternidade. Então, aqui Deus estava a mostrar a própria eternidade. Só o material que foi usado para produzir os 10 mandamentos já ensina que essa lei é eterna. Então, Deus escreveu em 2 tábuas de pedras. A primeira tábua continha 4 mandamentos e a segunda tábua tinha 6. Esses primeiros 4 mandamentos têm a ver entre o ser humano e o seu Deus. Os restantes 6 têm a ver com o ser humano e o próximo, os seres humanos entre nós. Bom, a primeira tábua é amar a Deus. Cristo resumiu isso. As pessoas depois vão dizer, não, Jesus Cristo resumiu isso é amor. É verdade sim, que toda lei é amor. A primeira tábua, amar a Deus acima de todas as coisas. A segunda tábua, amar ao próximo como a ti mesmo. Porém, esse amor na prática é a obediência dos 10 mandamentos. Não há como você dizer que é amor como uma forma de anular a lei. Afinal, você ama alguém só por boca. Você que é casado, vai dizer à tua mulher, eu te amo, te amo, te amo, mas não tem nenhuma atitude, não mostra nada, não acompanha isso com as obras. Ela vai acreditar? Amar a Deus significa não ter outros deuses diante dele. Amar a Deus significa não fazer ídolo. Amar ao próximo significa não lhe matar, não levantar falso testemunho. Então, a obediência dos 10 mandamentos é que coloca o amor em ação. Amor não é só de boca, como alguns querem nos fazer pensar que Cristo veio anular. Cristo, quando disse que resume-se em amor, estava a mostrar a essência da própria lei. A essência quanto à origem ou objetivo da lei. Mas, quanto à prática da lei, é que depois vai de novo se cruzar na mesma linha. Amar a Deus e amar ao próximo significa a obediência dos 10 mandamentos. Então, vamos começar primeiro com a primeira tábua, que são os primeiros 4 mandamentos. Abre aí no livro de Êxodo 20. Vamos começar a partir do versículo 3. Versículo 3, na verdade, é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Há um só Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. O Deus bíblico, que é revelado na Bíblia, que se revelou também em carne na pessoa de Jesus Cristo. Este é o único que deve ser adorado. Você não pode ter outros deuses diante de mim. Ele disse, há muitos deuses neste mundo, há muitas religiões, porém Deus é como se fosse aquele homem que acaba de casar, que disse, eu sou teu único marido e não pode ter outros maridos diante de mim. Tu dirias, todos os homens são iguais, deixa-me lá também estar com aquele. Você será considerada uma meretriz, como diz a palavra de Deus, ou a prostituta. Bom, não podemos prostituir-nos espiritualmente, é ter muitos deuses. Devemos adorar Deus apenas. Muitas punições que Deus mandou ao povo de Israel no Antigo Testamento foi exatamente por causa de misturar adorações. Então, nós devemos ter um único Deus verdadeiro. Este é o primeiro mandamento. Não são todas as religiões que conduzem a Deus. Não é mistura de fé. O que importa é a fé. Nada a ver. Não terás outros deuses diante de mim. O único Deus verdadeiro digno de adoração é o Deus bíblico, que se revelou na pessoa de Jesus Cristo. É por isso ali, no Novo Testamento, em Atos 4:12, Cristo disse, a palavra de Deus disse, não existe nenhum outro nome, a não ser o nome de Cristo, pela qual devemos ser salvos. Então, não podemos ter nenhum outro Deus, devemos adorar o único Deus que é revelado nas Escrituras. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento diz, versículo 4 até 6, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração, daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Nesse segundo mandamento, Deus te proíbe a adoração e fabricação de ídolos. Nós não podemos confiar em nenhum ídolo. Deus te proíbe estritamente a adoração aos ídolos. Nós devemos olhar apenas em Deus como o único meio de salvação. Alguns dizem que não, nós apenas veneramos, respeitamos. Não, Deus disse não farás. Nem para fazer, nós não podemos. Ídolo, imagem de escultura é proibido. Elias confrontou os profetas de Baal porque haviam levantado muitas estátuas de adoração ao Deus Baal. Nós devemos adorar Deus no ar livre. Ele consegue nos ouvir. Você não precisa fazer ídolo de cimento, de madeira, que não consegue ouvir. Esse teu ídolo de madeira, quando você acende fogo e joga ali uma gasolina, vai queimar. Este ídolo de cimento, quando você carregar para cima e deixar cair embaixo, vai se destruir. Não é Deus. Como é que você é um ser humano inteligente
com uma razão, vai se prostrar diante de um ídolo para o adorar. Deus te proíbe a adoração dos ídolos nas Escrituras. Ele disse que não farás, não te encurvarás a elas e nem a servirás. Mas os ídolos não terminam só apenas em adorar estátua. Os ídolos vão mais longe. Qualquer coisa que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida torna o nosso ídolo. Talvez seja um ídolo musical, talvez seja futebol, jogador de futebol ou qualquer coisa que você venera, que você exalta mais acima de Cristo, que até mexe com os teus sentimentos, você dedica vida, recursos e tudo para poder apoiar aquele clube favorito ou qualquer coisa. Deus disse tudo isso é idolatria. Mas hoje existe também uma idolatria muito mais sofisticada, pela qual nós encontramos as pessoas a venerar, a ir com sal sagrado, água sagrada, lenço ou qualquer relíquia que eles pensam que possui uma virtude salvífica ou que podem comunicar bênção. Deus te proíbe a adoração dos ídolos. E ele disse que ele visita a iniquidade dos pais até a terceira geração. Ou seja, nós seremos amaldiçoados em nossas gerações quando nós somos idólatras, porque consequentemente os que vêm atrás de nós também vão copiar a nossa maneira, os nossos filhos e tudo mais. Então a maldição de adoração dos ídolos sempre vai continuar, porque Deus é ciumento. Ele te criou e te salvou na pessoa de Cristo apenas para você o adorar. Mas se você se desviou do Senhor e você presta lealdade a outras coisas, até seres humanos podem ser ídolos, já que se dobra e se ajoelha diante do ser humano, porque talvez seja o chefe ou qualquer coisa, do que até o próprio Deus. Mas ele dá uma promessa interessante: faço a misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Quer ter uma bênção verdadeira? Obedece a Deus e ele te abençoará. O terceiro mandamento disse, versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, Deus te disse, nós não podemos tomar o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão significa usar de maneira irreverente, frívola, o santo e sagrado nome do temível e terrível Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos fazer isso. Deus não é um coleguinho do bar que você grita o nome dele à toa. Deus não é um cobrador, por exemplo, de chapa, né? Talvez chapa para o teu contexto pode não conhecer, de autocarros, né? Então, você grita só de qualquer maneira, você beira. Deus não é uma criancinha, Deus é todo-poderoso. E devemos nos aproximar de Deus com todo respeito e reverência. A nossa maneira de adoração deve ser um cheiro suave, agradável diante de Deus. Deus não aceita adoração misturada. Devemos evitar tudo aquilo que profana o sagrado culto a Deus. Hoje em dia, as igrejas, as pessoas andam a dançar, estão a gritar, fazem muita bagunça e dizem que estão a adorar o Deus que ele disse que cale-se diante de mim toda a terra, porque o Senhor está no seu sagrado templo. Os anjos de Deus, quando o adoram, eles se prostram diante dele dizendo santo, santo, santo. Nós, pecadores, como é que será? Brincamos com o nome de Deus. Deus nos disse não tomar o nome dele em vão. Há quem jura em nome de Deus. É o nome de Deus, quero jurar. É assim como as pessoas fazem. Nós não podemos fazer isso. Há pessoas que fazem até memes, brincam com nomes sagrados, brincam com personagens bíblicas, né? Deus e seus anjos registram tudo quanto nós fazemos. Devemos prestar muito atenção, porque esses são pecados muito graves, porque Deus é muitíssimo importante. Mesmo você que me acompanha, quando vais ter com teu pai a pedir uma coisa, você vai com todo o respeito. E que tal o teu Pai Celestial, que é o Criador do teu próprio Pai? Então você pode ver como é difícil. Mas também pronunciar o nome de Deus em vão significa um cristão que leva uma vida contrária aos princípios de Deus. Diz a palavra, vós, pelos vossos atos, fazem que o meu nome seja blasfemado entre os gentios. Você é cristão, mas quando está no mundo se comporta como o mundo. Você fala uma linguagem como o mundo fala, veste como o mundo veste, faz todas as coisas como o mundo faz. Então, automaticamente, você faz com que o nome de Deus seja pronunciado em vão, porque as pessoas dizem que, pessoas daquela igreja são assim, esse é assim, Deus dele também é, eu acho que essa religião, então as pessoas enxergam a sua religião através daquilo que você é. Importa referir que as pessoas enxergam a Deus através do que nós somos. Então, a forma como nos apresentamos, a forma como nós fazemos a vida, a forma como nós conduzimos nossos negócios diários, vai testificar se pronunciarmos o nome de Deus em vão ou o exaltamos. O quarto mandamento, estamos a finalizar a primeira tábua. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra,
e o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O quarto mandamento, Deus nos disse que o único dia verdadeiro de adoração é o sábado. Querido amigo que me acompanha, querida amiga, não é domingo, é o sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Sei que você cresceu ouvindo que o dia sagrado é o domingo, mas eu quero lhe decepcionar. Pelas escrituras sagradas de Gênesis ao Apocalipse, é o sábado. Não tem nem sequer um verso que ensina a guarda de domingo. Guarda de domingo vamos perceber na próxima aula. Essa tradição veio a se apropriar do cristianismo em que momento? Hoje só vamos entender o mandamento. Então, lembra-te, porque Deus sabia que nós iríamos nos esquecer. Do dia, a expressão dia do sábado em hebraico é Yom Shabbat. Yom quer dizer um dia de 24 horas. Shabbat quer dizer sábado. O que quer dizer isso? Dia mesmo literal, de 24 horas. Lembra-te do dia do sábado. Por que eu estou a dizer isso? Porque onde se levantar pessoas que vão te dizer sábado pode ser... Eu guardo o sábado no meu coração quando aceito Cristo. É verdade, Cristo é o nosso sábado, é o nosso descanso. Porém, existe um dia também de 24 horas, Yom Shabbat, que é o sétimo dia, né? Então, ele disse, para o santificar. Santificar significa deixar aquilo que são as nossas afazeres seculares para a honra e glória de Deus e uma adoração solene. Então, ele disse para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a sua obra. Olha, você tem 6 dias para trabalhar. Talvez a sua questão seria... Sábado, para mim pode ser domingo. Sim, parece fazer sentido. Se nós começarmos a contar a partir da segunda-feira. Mas, o sétimo dia da semana, porque Deus disse que o sábado é o sétimo dia. O sétimo dia da semana é o sábado. Porque o domingo é o primeiro dia. Você cresceu a ouvir que o domingo é o sétimo dia. Não, domingo é o primeiro dia. Você que fala português. Domingo é primeira-feira. Primeira-feira, domingo, depois vem segunda-feira. Como é que tu começarias a semana segunda? Já viu uma pessoa dizer, conta lá, depois você começa 2, 3. Não, começa de 1. Então, primeira-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, o último é o sábado. Então, esse sétimo dia que é o sábado. Isso exclui aquela ideia de que eu vou escolher qualquer dia entre 7. Não funciona essa teoria de 1 entre 7. Não, é o sétimo. Não é 1 entre 7, é o sétimo. E o sétimo dia, esse aqui é o sábado do Senhor. Por esta razão ele diz, 6 dias trabalharás. Quer dizer, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, são os dias de trabalho, dias normais. Né? Então, nós santificamos o domingo, mas de fato é um dia comum, é um dia de trabalho. O dia que Deus nos chama a santificar é o sábado. Então, 6 dias trabalharás e fará toda a sua obra. Né? Quando ele diz toda a sua obra, quer dizer uma vida secular. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, é isso que eu estava a dizer. É o sétimo, e não 1 entre 7. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Isso quer dizer o quê? Nós santificamos o sábado, nós e aqueles que ficam conosco. Simples. Como é que se santifica o sábado? É muito simples. A santificação do sábado significa abster-me das atividades diárias, como é que é? Semanais que eu faço, diárias, aquelas coisas comuns, para dedicar esse tempo para a adoração a Deus. Vou à igreja, vou orando, vou cantando, vou fazer também obras de caridade. Sabia que sábado também se faz obras de caridade, né? Ir ajudar os necessitados, pessoas que estão nos hospitais, cadeia. Isso faz bem quando nós fazemos o bem no sábado. É lícito fazer bem o sábado, falou Jesus Cristo, quando os fariseus queriam guardar o sábado de uma forma errada, ok? Então, Deus disse que nós devemos guardar o sábado. E é interessante que também mesmo esse grupo de pessoas aqui que colocou são 7, né? São 7 grupos. Tu, filho, tua filha, serva, você vai contar sozinho. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo o que neles há. Portanto, abençoou o sábado e o santificou. Como já vimos na criação, que Deus fez de tudo em 6 dias e no 7º dia descansou. Por esta razão, ele estabeleceu o sábado como dia sagrado. Então, nós devemos descansar no sábado conforme aquilo que a palavra de Deus ensina. Meu amado irmão, minha amada irmã, o sábado aqui é dia sagrado e não é domingo. É interessante, sei que você não sabia. Vamos aprofundar muito bem sobre este assunto no próximo estudo e vamos ver também como é que o domingo veio entrando no lugar do sábado. Então, essa é a primeira tábua que tem a ver com você e Deus. Contém esses mandamentos que ligam o ser humano a Deus, que é o sábado, não tomar o nome dele em vão, não fazer ídolo e não ter muitos deuses. Isso tem a ver com você e Deus. Agora, vamos ver a segunda tábua, já que é amor ao próximo, que tem a ver com a vida que nós levamos com aqueles que estão ao nosso redor, os seres humanos.
12, o quinto mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias, que o Senhor, o teu Deus, te dá sobre a terra. Esse é o primeiro mandamento, o único mandamento aqui com promessa direta. Deus te disse que vai te abençoar se você honrar os teus pais. Então, Deus chama-nos a respeitar os nossos pais. Nós devemos cuidar deles, devemos nos importar com eles. Há pessoas hoje que vão fazer pactos nos curandeiros, em que uma das condições eles são ditos que devem abandonar os seus pais. Os pais vivem na miséria, mas eles são ricos. Que te adiantaria ter esta vida enquanto os teus pais já sofreram? Primeiro você violou o mandamento de Deus e apanhou uma riqueza ilícita, que no final de tudo te levaria à morte. Então é muito triste. Você pode desfrutar tudo aqui nesta vida, mas perder-se a vida eterna, você já não, isso tudo que você viveu não vai fazer sentido. Então o quinto mandamento é para você honrar os teus pais. Bom, há um porém. Deus nos chama a desobedecer os nossos pais também. Disse que aquele que ama o teu pai do que a mim não é digno de mim. Mas isso acontece quando os pais se colocam acima de Deus. Quando eles te obrigam a você a fazer coisas que não são de Deus, coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Então você terá que deixar os seus pais mundanos, né, deste mundo, e obedecer o Pai Celestial pela qual Ele te deu a vida. Então é aí onde você deve desobedecer. Por exemplo, se o teu pai está a dizer, olha, vai matar, e você sabe que matar é errado, aí você vai ter que obedecer a Deus acima do teu pai. Mas em geral, devemos honrar os nossos pais. Então, a palavra também disse, não matarás. Esse é o sexto mandamento. Nós não podemos tirar vida. Tirar vida é errado. Hoje existem muitas teorias que ensinam os homens a tirar vida. Existe algo que se chama aborto seguro. Bom, a não ser que seja por umas razões médicas, para poder proteger a vida tanto da mãe e tudo mais, né? Que é comprovado, como é que é, com os médicos. Qualquer tipo de essas atividades, né, constitui um pecado. Talvez esteja a falar com uma pessoa que já caiu nesse tipo de pecado. Deus vai te perdoar em Cristo Jesus. Apenas ore e confia nele e ele vai lhe perdoar. Mas nós devemos saber a partir deste momento que esses tipos de atos todos são pecaminosos. Nós não podemos tirar a vida que Deus criou. Ao mesmo tempo também, matar significa odiar uma pessoa esmagadoramente. Quando nós odiamos uma pessoa esmagadoramente, queremos lhe destruir aqueles sentimentos de raiva, inveja, e que quando olhamos, queremos fazer essa pessoa não ter sucesso, cheio de coisas dentro do coração. Esse também é matar. Porque se você estivesse no lugar de Caim, você levaria a katana para destruir o teu irmão. Só que como as leis do país estão a impedir, então você não consegue fazer isso. Mas o teu desejo é desejo da morte. E por essa razão Cristo disse que aquele que olhar para o teu irmão com ódio, esse também o matou. Então, o sétimo mandamento diz, não adulterarás. Adultério é imoralidade sexual. Qualquer prática sexual fora do padrão divino é errado. É violação do mandamento divino. Aqui estamos a falar de fornicação. Fornicação o que é? É uma vida sexual antes do matrimônio, né? Antes do casamento. Bom, para o mundo de hoje pode não fazer sentido porque é o comum, né? Estamos a ver nos últimos tempos. Mas mesmo assim, a Bíblia ainda continua a ensinar que este é um pecado. Nós devemos procurar nos encaixar no Evangelho e estar em harmonia com os princípios divinos. Adultério. Adultério é uma pessoa que casou, depois vai traindo ou o esposo ou a esposa. Esse também é proibido pelas escrituras sagradas. Outras práticas, tais como práticas homossexuais, casamento entre um homem, uma mulher, essas práticas todas, práticas de sexo com os animais, pornografia, entre muitas outras coisas, masturbação, tem muitas práticas ilícitas sexuais. Todos entram nesse mandamento que fala sobre a pureza moral, que Deus disse em poucas palavras, não adulterarás. Não furtarás. Furtar significa roubar. Nós não podemos usurpar os bens alheios. Não podemos roubar, não podemos fazer lavagens de dinheiro, entre muitas outras coisas que o mundo hoje talvez pode considerar que não é problema. Mas Deus disse para não furtar. Não dirás falsos testemunhos contra o próximo. Caluniar, fofocar, falar mal, querendo destruir a reputação da outra pessoa. Isso tudo é o quê? Pecado. Nós não podemos fazer isso, porque a transgressão da lei de Deus é o pecado. Depois, não cobiçar a casa do teu próximo ou a mulher do próximo, significa um coração invejoso. Que cobiçar é diferente de eu me inspirar a dizer que gostei da tua casa, é bonita, eu também gostaria de ter casa assim. Isso é inspirar. Gostei do que você faz. Agora, cobiçar é aquele sentimento de que
eu estou a querer destruir alguém por causa daquilo que ele tem. É uma inveja raivosa que só pode crescer num coração pecaminoso do ser humano. Esse sentimento se viu em Satanás no céu, quando ele cobiçou o trono de Deus. Viu-se também em Caim, quando ele sentiu grande inveja com seu irmão, depois o matou. Então Deus disse para nós não cobiçar aquilo que não nos pertence. Então esses são os 10 mandamentos. Só que antes de eu terminar, gostaria de te chamar a atenção. Existem 10 mandamentos que estão na Bíblia e existem 10 mandamentos que estão no Catecismo. São diferentes. Vamos falar melhor isso na próxima aula. Então, deve saber que quando você quer conhecer os 10 mandamentos, os verdadeiros 10 mandamentos se encontram nas Escrituras. Estão no capítulo 20 do livro de Êxodo, a partir do versículo 3 até 17. Você vai encontrar aí os 10 mandamentos. Agora, aquele de catecismo que disse guardai domingo e festa, não é esses 10 mandamentos da Bíblia. Esse foi o homem que adulterou. Porque no lugar do sábado ele coloca domingo. E também nem tem um mandamento que disse não levantar, aliás, não fará para ti imagem de escritura. Não tem. Eles tiraram. Então, fica com os mandamentos que estão na Bíblia. Mas quanto a esse assunto, vamos entrar mais na profundidade nas próximas aulas que vamos falar sobre a questão do sábado e domingo. Bom, espero que você tenha aprendido sobre os 10 mandamentos, pela qual Cristo disse que aquele que me ama guardará os meus mandamentos, né? Porque eu guardei os mandamentos do meu Pai, né? Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse 14, versículo 12. Tantos textos da Bíblia nos chamam a guardar os mandamentos. O fim de tudo que você ouviu é tema a Deus e guarda os seus mandamentos. Esses mandamentos são os 10 mandamentos. Deus deu a Moisés. Então, tem que conhecer os 10 mandamentos e pela fé obedecer. Obedecemos não como um meio de alcançar a salvação. Obedecemos porque amamos a Deus e é consequência da vida eterna que nós recebemos em Cristo. Nós nascemos de novo. Não para andarmos segundo a desobediência, mas para andarmos no caminho da obediência. Obediência esta que é colocar na prática os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos. Pela qual a primeira tábua tem a ver com você e Deus. Amar Deus acima de todas as coisas. E a segunda tábua tem a ver com você e Deus. E o ser humano, o próximo. Amar e respeitar ao teu próximo como a ti mesmo. Querido amigo, querida amiga, partilhe esta informação, subscreva no canal e ative o sinal de notificação. Comente qualquer coisa e faça com que este evangelho chegue a mais pessoas.